Fala pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor e estou aqui justamente para fazer uma breve recapitulação da sessão. Como é que foi o dia de hoje? Começando pelas notícias, né? Hoje finalmente chegamos na quinta-feira, dia 10 de outubro, que a gente já está falando há mais de uma semana, que é o dia que Estados Unidos e China se encontram para começar o desenrolar das conversas. O tom dessa reunião ainda é imprevisível, a gente tem informações dos dois lados, tanto positivas quanto negativas, e nenhuma das fontes confirmam muito uma informação cruzada da outra, então a gente fica nesse meio de fogo cruzado de informações, onde uma fala que a China não quer conversa, a outra fala que os Estados Unidos está pronto para um acordo parcial que seja. Depois o Trump fala que não quer acordo parcial, quer acordo total ou nada, e fica nessa de vai e volta. Por enquanto, a gente não tem nenhuma resolução para esse cenário e a gente vai seguir acompanhando o cenário das notícias, né? O mercado deve manter uma posição um pouco mais, não necessariamente de pouca volatilidade, mas uma posição um pouco mais cautelosa, um pouco mais de aguardo até a resolução de fato desse impasse. Nesse momento, na sessão de hoje, a gente viu o desenvolvimento tanto do nosso mercado quanto até mesmo do S&P, até um pouco mais positivo, honestamente mais positivo do que eu esperava para uma sessão que pode ter uma notícia bem negativa. O mercado continua trabalhando com expectativas, eu diria, otimistas quanto ao acordo, porque a gente não vê nenhuma movimentação em direção a um hedge que seja um pouco mais de indecisão no sentido de busca por ativos de segurança, como a gente viu já nas semanas passadas, e isso pode ser porque parcialmente essas incertezas com o acordo comercial da China e Estados Unidos já estejam precificados devido à semana passada, que a gente já teve bastante notícia ruim enquanto a China estava no feriado. Beleza? Então essa é a situação internacional, é o que todo mundo está de olho e é o que a gente também vai ficar esperto. Uma notícia ou outra pontualmente pode afetar o nosso mercado, pode trazer um pouco mais de volatilidade, mas a gente também não pode ficar muito ansioso e nem temeroso quanto a isso, beleza? No cenário doméstico, a gente tem o destravamento desde a sessão de ontem do nosso Senado. A sessão onerosa já passou, agora a gente tem um acordo firmado e passou já na Câmara. Então agora é bola para frente, vamos ver os próximos passos. Eu diria que a gente continua acompanhando a PEC da Previdência, não necessariamente para ver se vai sair boa ou ruim, já está no final, então não é mais uma expectativa de como é que vai ficar, mas sim quando é que vai passar, porque isso vai nos dar o tom do ritmo das próximas reformas. Então eu diria que o mercado já começa a ficar um pouquinho de olho ali, de canto de olho na reforma tributária e na reforma administrativa e nas privatizações. E por hora a gente não tem nenhuma grande notícia com essas informações, né? O Guedes ainda está esperando para lançar oficialmente a proposta do governo da reforma tributária. Talvez os esforços se concentrem um pouco mais em falar um pouquinho da reforma administrativa nesse momento. E a privatização também segue sendo sempre pontual, falando de uma empresa ou de outra. As grandes empresas que está todo mundo querendo saber quando é que vai ser, para agora não vai ser, então pode esquecer Petro, Banco do Brasil, isso não é para agora. Beleza? E vamos passar rapidamente pelo gráfico para falar um pouquinho da sessão de hoje. Sessão de hoje, uma sessão que foi razoavelmente volátil, tá, em alguns momentos específicos. Durante o início da sessão, a volatilidade no índice não foi tão presente. O primeiro candle foi um candle um pouco mais volátil, mas depois disso a gente só viu de fato a volatilidade no mercado depois que Nova York abriu. Quando o nosso mercado abriu, ainda teve um pouquinho de movimentação, mas nada comparado às 10h30, quando abriu o mercado de Nova York. Começou a dar uma puxada mais interessante, a movimentação foi lá para cima, depois de buscar as máximas acabou dando uma pequena estabilizada e agora de tarde, com um pouco de enfraquecimento de volume, exceto em uma movimentação pontual de estresse às 3 horas, a gente teve uma movimentação bem lateral, né? O volume enfraqueceu, ficou mais de lado, teve um estresse e agora vai retomando ainda a movimentação mais lateral. No dólar, a movimentação no início da sessão também foi bem forte e foi para cima, por incrível que pareça, e um pouco, eu diria um pouco desarrazoada, visto que o dólar index até caía no início da sessão
e o dólar continuava a se movimentar para cima, depois até corrigiu e estabilizou durante a hora do almoço, e agora justamente começou a retomar de leve. Eu honestamente cheguei a comentar durante a sessão ao vivo, deixou aqui um padrãozinho que a gente chama de boca de jacaré, quando tem as bandas de Bollinger estreitas e elas começam a abrir, a gente chama esse padrão de boca de jacaré, algo que busque uma volatilidade pequena que vá justamente aumentar a volatilidade. É uma operaçãozinha bem interessante. Tá, e hoje a gente teve mais uma recomendação para a carteira de swing trade. Se você quer saber qual foi a recomendação, eu recomendo que você vá à área ao vivo da carteira do investidor e dê uma olhadinha lá. E também nos acompanhe no dia a dia, de segunda a sexta, das 5 para as 9 da manhã até as 5 da tarde. Nós estamos ao vivo na transmissão, beleza? Então, vejo vocês na próxima atualização. Um grande abraço e até a próxima.